Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia. E hoje estaremos dando prosseguimento, continuidade à construção de conhecimento dentro da patologia, focados, direcionados dentro dos temas anormalidades dentárias e doença pulpar e periapical. Aqui a nossa bibliografia básica que estrutura o nosso raciocínio de hoje. E, dentro de um pensamento didático, dentro de um pensamento pedagógico, a definição, a conceituação de patologia, que é o estudo dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível celular, tecidual ou orgânico, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Bem, quais são os possíveis agentes que alteram as funções fisiológicas do organismo? Quais são esses possíveis agentes agressores que vão atuar produzindo, provocando, promovendo essas alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível celular, tecidual, orgânico, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença? Pontuo aqui para vocês, de forma bem breve, resumida, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, agentes imunológicos, anormalidades genéticas e também desequilíbrios nutricionais, além de outros fatores. Exemplos, por exemplo, de agentes físicos, de agentes agressores, né, que alteram as funções fisiológicas do organismo, que se encaixam, né, que são abarcados por essa definição, por essa conceituação de agentes físicos. Por exemplo, traumas, radiações, calor, frio intenso. Agentes químicos, eles podem agir de forma direta e indireta. Por exemplo, direta, medicamentos. Agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos, protozoários. Reações imunológicas, processos inflamatórios, reações anafiláticas, por exemplo, né? Anormalidades genéticas, por exemplo, malformações congênitas, erros inatos do metabolismo, desequilíbrios nutricionais, por exemplo, deficiência proteica, calóricas, ingestão, deficiências de vitaminas, de minerais e outros. Então, eu pontuei de uma forma bem sucinta, tem já um trabalho, uma aula sobre esses agentes, né? Discutindo um pouco mais sobre agentes agressores que alteram as funções fisiológicas do organismo, que foi abordado em um outro momento. Comigo aqui na tela, eu trago para vocês, dentro de uma visão, está disposta aqui num formato de um organograma, de um mapa conceitual, podemos dizer, um desdobramento de uma célula que está dentro de um pensamento, de um raciocínio normal, em homeostasia, e quando ela sofre estresse, quando ela sofre estímulos nocivos, eu posso ter como desdobramentos a lesão celular, e essa lesão, se for leve e transitória, será uma lesão reversível, ou uma lesão mais intensa, certo? E de forma progressiva, será uma lesão irreversível, se mostrará como uma lesão irreversível, e aí teremos a necrose, a apoptose, também já abordado com os senhores e senhoras numa outra aula. E também eu posso ter essa célula que está em homeostasia após o estresse, após a deflagração, né? Após a deflagração desse estímulo nocivo, desse estresse, ela pode seguir dentro de um contexto de adaptação celular, também já discutido com os senhores e senhoras no outro momento. O tema de hoje, nós vamos discutir anormalidades dentárias e também doenças pulpar e periapical. Bem, dentro do raciocínio das anormalidades dentárias, certo? De forma inicial, as anormalidades dentárias podem ser divididas naquelas que são influenciadas por fatores ambientais, idiopáticas e hereditários, tá? Então, as anormalidades dentárias podem ser classificadas, uma das formas de categorizá-las são as que são influenciadas por fatores ambientais, idiopáticas e hereditárias. Dentro desse raciocínio, diante disso, entendemos o quê? Que em algumas delas existe a real possibilidade de intervenção, de atuarmos, né, sobre elas. Entendemos, se formos categorizar, se formos classificar uma patologia, né, temos dentro da patologia, né, o agente etiológico, a etiologia, a patogenia, as alterações morfológicas e desordens funcionais e as manifestações clínicas. Dentro do slide anterior, dentro do que foi exposto, então nós podemos trabalhar muitas vezes, dentro desse raciocínio de anormalidades dentárias e doença pulpar e periapical, eu posso trabalhar muitas vezes atuando sobre o agente etiológico, certo? Impedindo o contato com ele
ou o exterminando, quando possível. Eu posso trabalhar na patogenia ou na fisiopatologia, e muitas vezes eu só vou perceber essa alteração, essa patologia, essa anormalidade dentária ou essa doença pulpar e periapical, quando da deflagração das alterações morfológicas e desordens funcionais e ou das manifestações clínicas. Então, basicamente, algumas delas eu posso atuar de uma forma mais primária, de uma forma inicial, né? E outras eu já vou trabalhar lá quando já estão deflagradas as manifestações clínicas, desordens funcionais, alterações morfológicas, tá? Isto também já foi discutido com os senhores em outro momento, em outro tempo. Então, dentro de um pensamento pedagógico, didático, vamos realizar algumas reflexões aqui, a título de socializarmos alguns pensamentos, algumas informações. Então, é notório que quando você se deparar com essas situações de anormalidades dentárias, doença pulpar e periapical, provavelmente, e entendemos que serão realizados os exames clínicos, né? A anamnese, e aí a observação dos sinais e sintomas, provavelmente, possivelmente serão solicitados, serão realizados, né? Exames de imagem por você, ou você vai encaminhar para um outro profissional, mas por você e por a senhora que me ouve nesse momento, né? Os exames de imagem. Teremos tomografia, ressonância, pode haver uma radiografia, uma panorâmica, né? Mas exames de imagem serão realizados, muitas vezes também, certo? Exames laboratoriais, então, por exemplo, exames bioquímicos, você pode solicitar muitas vezes, para fechar esse diagnóstico, né? Exames, o citológico, né? Ou muitas vezes vem como sinônimo um citopatológico ou um histológico, um histopatológico, e aí vai vir o diagnóstico e também o prognóstico. Dentro desse raciocínio, deverá ocorrer um planejamento, uma programação para a reabilitação e suas variáveis, né? Então, vai haver um planejamento, mas disponibilidade de tempo do paciente, nível de consciência do paciente, as possibilidades financeiras, muitas vezes, vão influenciar, né? Nos desdobramentos dessa programação, desse planejamento para a reabilitação. As orientações que serão feitas, diferentes cuidados, ponderações, as ações vão ser únicas, vão ser diversas. Você, o senhor e a senhora vão atender esse paciente de forma única, ou vão solicitar um atendimento, vai ser necessário um atendimento multiprofissional, né? Então, o procedimento vai ser único, serão diversos procedimentos, haverá necessidade de abordagem multiprofissional, encaminhamento, e aí os diferentes desdobramentos, né? Aqui estamos pontuando, porque vamos discutir anormalidades dentárias, também vamos discutir doença pulpar e periapical, né? E aí os diferentes desdobramentos para a reabilitação desse paciente, né? Então, a drenagem vai ser feita uma raspagem, um polimento, endodontia, exodontia, a remoção cirúrgica, restauração, uso de prótese, vai ser realizado um implante, uso de medicação de uma forma síncrona e sinérgica, ou só a medicação, um tracionamento ortodôntico, e assim os desdobramentos que serão necessários, né? Dentro desta aula que nós estamos discutindo, dentro desse raciocínio que nós vamos fazer hoje sobre anormalidades dentárias e doença pulpar e periapical. Bem, então, para a contextualização do tema, anormalidades dentárias, nós vamos observar algumas nomenclaturas, alguns conceitos, algumas definições, observaremos também algumas imagens e, dentro do possível, para que essa aula não se estenda demais, algumas abordagens que são possíveis dentro do tema que será exposto aqui, tá? Então, vamos lá, vem comigo aqui, alterações dentárias por fatores ambientais, tá? Então, efeitos ambientais no desenvolvimento das estruturas dentárias. Eu também posso ter, dentro do raciocínio das anormalidades dentárias, a hipoplasia de Turner, hipomineralização das cúspides dos molares, hipoplasia causada por terapia antineoplásica, fluorose dentária, hipoplasia sifilítica, perda de estrutura dentária pós-desenvolvimento, desgaste dentário, atrição, abrasão, erosão, abfração, reabsorção interna e externa, pigmentação dentária dos fatores ambientais, pigmentações extrínsecas, pigmentações intrínsecas, distúrbios localizados na erupção, impacção, anquilose. Ainda, dentro do raciocínio das anormalidades dentárias, temos as alterações dentárias de desenvolvimento,
Por exemplo, alterações de desenvolvimento no número de dentes, a hipodontia, a hiperdontia, alterações de desenvolvimento referentes ao tamanho dos dentes, certo? A microdontia, macrodontia, alterações de desenvolvimento referentes à forma dos dentes, geminação, fusão e concrescência, cúspides acessórias, cúspide de Carabelli, cúspide em garra, dente evaginado, dente invaginado, esmalte ectópico, pérolas de esmalte, extensões cervicais de esmalte, taurodontia, hipercementose, dilaceração, raízes supranumerárias, alterações de desenvolvimento na estrutura dos dentes, amelogênese imperfeita hipoplásica, amelogênese imperfeita hipomaturada, amelogênese imperfeita hipocalcificada, amelogênese imperfeita com taurodontia, dentinogênese imperfeita, displasia dentária tipo 1, displasia dentária tipo 2, odontodisplasia regional. Dentro do raciocínio dos efeitos ambientais no desenvolvimento das estruturas dentárias, então vamos seguir agora materializando esse raciocínio. Então, os ameloblastos, as células, né, dos germes dentários em desenvolvimento, são muito sensíveis a estímulos externos e muitos fatores podem levar a anormalidades no desenvolvimento do esmalte. As anormalidades hereditárias primárias do esmalte, que não estão relacionadas com outras alterações, são designadas amelogênese imperfeita. O esmalte dentário é o único tecido em que não ocorre remodelação após o início de sua formação. Portanto, anormalidades na formação do esmalte ficam marcadas permanentemente na superfície dos dentes. Bem, quais são os fatores associados a defeitos do esmalte? Fatores sistêmicos. Então, comigo aqui na tela. Traumas relacionados com o nascimento, por exemplo, apresentações caudais, a apresentação que esse feto, né, que esse bebê que está nascendo, ele se apresenta, a hipóxia, nascimentos múltiplos, nascimento prematuro e trabalho de parto prolongado. Ainda dentro desse raciocínio, nós temos fatores associados a defeitos do esmalte, fatores sistêmicos, mas químicos, fatores químicos. Por exemplo, quimioterapia antineoplásica, flúor, chumbo, tetraciclina, a talidomida, a conhecida talidomida, né? A vitamina D, certo? Alterações a nível de vitamina D. Anormalidades cromossômicas, a trissomia do 21, tá? E ainda dentro desse raciocínio de fatores associados a defeitos do esmalte sistêmicos, eu posso ter, por exemplo, infecções. A varicela, o citomegalovírus, infecções gastrointestinais, sarampo, pneumonia, infecções respiratórias, rubéola, sífilis e o conhecido tétano. Bem, agora vamos avançar dentro do raciocínio de fatores associados a defeitos do esmalte, mas não sistêmicos, e sim locais. Trauma mecânico agudo local. Então, por exemplo, pode haver uma queda, um acidente com arma de fogo, ventilação mecânica neonatal, ritual com mutilação, cirurgias e acidentes veiculares. São fatores associados a defeitos do esmalte relacionados com o pensamento de trauma mecânico agudo no local. Eu posso ter, por exemplo, também queimadura elétrica, a irradiação, infecção local, por exemplo, a osteomielite, né? uma inflamação, uma infecção óssea causada por bactérias, por fungos, por vírus, né? Então, infecção local, osteomielite maxilar neonatal aguda, doenças inflamatórias periapicais. Bem, vamos lá, vamos trazer uma conceituação, então, sobre hipoplasia de esmalte, entendendo que estamos discutindo anormalidades dentárias. Então, a hipoplasia de esmalte, né, é definida como um defeito quantitativo da estrutura externa do dente associada à redução da espessura do esmalte. As lesões hipoplásicas são formadas na fase secretória da amelogênese, tendo a sua severidade definida pela duração e a intensidade da agressão sofrida. Dentro do raciocínio da hipoplasia, então, é a formação incompleta de uma estrutura, de um tecido ou de um órgão no corpo, né? Dentro do pensamento da hipoplasia, só a hipoplasia. Tentando trazer para vocês uma conceituação sobre hipoplasia, né? Segue comigo aqui no raciocínio. Então, estas, né? Estamos discutindo a hipoplasia, né? Essas podem afetar tanto a dentição decídua como a permanente. E, com isso, comprometer vários elementos, ou apenas um, apresentando como causa fatores sistêmicos locais ou hereditários. A etiologia da hipoplasia localizada pode envolver fatores traumáticos ou disseminação de uma infecção periapical. Aqui imagens, tá? Dentro do raciocínio que eu discuti com vocês,
queríamos trazer algumas imagens também para sair do abstrato, vir para o concreto, para você visualizar o que nós estamos discutindo. Hipoplasia de esmalte por fatores ambientais na imagem esquerda e direita. A imagem da direita, né? O mesmo paciente descrito na figura 2.1. Note a ausência de dano no esmalte nos pré-molares. Aqui também hipoplasia de esmalte por fatores ambientais, né? E do lado à esquerda e do lado direito aqui, hipoplasia causada por terapia antineoplásica. Ainda mais imagens para os senhores acompanharem a hipoplasia, né? Agora a hipoplasia de Tanner, né? Na imagem da esquerda, extensa hipoplasia do esmalte do primeiro pré-molar inferior, decorrente de um processo inflamatório associado ao primeiro molar decíduo antecessor. Segue comigo aqui, vamos discutir ainda dentro desse raciocínio das anormalidades dentárias, a fluorose dentária. A ingestão de quantidade excessiva de flúor pode resultar em significativos defeitos do esmalte, conhecidos como fluorose dentária. Na imagem, para os senhores acompanharem a dentição que apresenta esta fluorose, esta patologia, essa anormalidade dentária, denominada fluorose dentária. Bem, agora vamos discutir um pouquinho sobre desgaste dentário, também chamado de perda de superfície dos dentes. É um processo fisiológico que ocorre com o decorrer do envelhecimento, mas pode ser considerado patológico quando o grau, né, de destruição cria problemas funcionais, estéticos ou de sensibilidade dentária. Apesar dos casos de desgaste, atrição, abrasão, erosão e abfração frequentemente serem discutidos como alterações independentes, a maioria dos casos de perda dentária é o resultado da combinação de fatores. Então, de forma inicial, atrição. A atrição pode ocorrer tanto na dentição decídua como na permanente. Como esperado, as superfícies mais predominantemente afetadas são aquelas que fazem contato direto, né, com o dente antagonista. Mais frequentemente, encontramos as superfícies oclusais e incisais comprometidas, além das superfícies linguais dos dentes anteriores e superiores e as vestibulares dos dentes inferiores e anteriores. Tá? As facetas são grandes, planas, lisas, brilhantes e são encontradas em uma relação correspondente ao tipo de exclusão. Uma imagem para os senhores observarem a atrição. Extensa perda de altura coronária dos dentes, sem exposição pulpar em paciente com oclusão anterior, topo a topo. A abrasão agora. A abrasão é encontrada de várias formas, dependendo da causa. A abrasão por escovação dentária aparece caracteristicamente como entalhes cervicais horizontais na superfície vestibular, com cemento e dentina radicular expostos. Os defeitos comumente têm margens definidas e superfície dura e lisa. Uma imagem para os senhores observarem a abrasão. Desgastes cervicais horizontais nos dentes anteriores e inferiores. Notam-se canais pulpares visíveis que foram conservados com dentina terciária. Aqui, dentro do raciocínio, algumas imagens para os senhores observarem a abrasão. E agora avançamos na discussão sobre erosão. Em pacientes com erosão, a perda dos dentes não está correlacionada com padrões funcionais de desgastes ou aqueles, em geral, associados a abrasivos conhecidos. Os locais predominantes destas perdas são áreas que não estão protegidas pela secreção serosa das glândulas parótidas e submandibulares. As superfícies vestibulares e as palatinas dos dentes superiores e as superfícies vestibulares e oclusais dos dentes posteriores e inferiores são as mais afetadas. O envolvimento das superfícies linguais de toda a dentição inferior é incomum, possivelmente em decorrência da capacidade protetora da saliva serosa proveniente da glândula submandibular. O clássico modelo de erosão dentária é constituído de uma lesão com depressão côncava central na dentina, cercada por margem elevada de esmalte. Aqui, para os senhores visualizarem algumas erosões, né? Aqui na imagem superior, erosão múltiplas, né? Depressões em forma de cálice em áreas correspondentes às pontas das cúspides. Embaixo também uma imagem com a demonstração da erosão. Comigo aqui na tela, abfração. A abfração tem a aparência de cunhas limitadas à região cervical dos dentes e pode, com facilidade, assemelhar-se à abrasão cervical ou à erosão. Os sinais para o diagnóstico incluem defeitos que são profundos, estreitos em forma de V e, em geral, afetam um único dente, não sendo os adjacentes atingidos. Do lado direito, os senhores observam, então, uma imagem de abfração. Bem,
Vamos seguir, então, agora discutindo anormalidades dentárias dentro do raciocínio da reabsorção interna e externa. Diferentes patologias, né, encontram-se inseridas, apensadas, né, dentro do tema anormalidades dentárias, que está sendo discutida hoje, e doenças pulpar e periapical, e dentre elas a reabsorção interna e externa. Além da perda da estrutura dentária, que tem início nas superfícies coronárias expostas à destruição dos dentes, também pode ocorrer por reabsorção, que é realizada por células localizadas na polpa dentária, reabsorção interna, ou no ligamento periodontal, tá? A reabsorção externa, no caso. A reabsorção interna é relativamente rara e, em muitos casos, sucede a trauma aos tecidos pulpares, como a trauma física ou pulpite por cárie. A reabsorção pode continuar por tanto tempo quanto a polpa permanecer vital e pode resultar em comunicação da polpa com o ligamento periodontal. Por sua vez, a reabsorção externa é muito comum. Com um exame minucioso, todos os pacientes são prováveis portadores de reabsorção radicular em um ou mais dentes. Aqui para mostrar para os senhores, para visualização, uma imagem da reabsorção dentária, à esquerda mostrando reabsorção interna, né? O processo inflamatório e a substituição metaplásica, e do lado direito da tela, a reabsorção externa. Bem, reabsorção de dentina ou de cemento. Então, ela pode ocorrer em qualquer região, né, que esteja em contato com o tecido mole vital, tá? Aqui eu repito a mesma imagem do slide anterior e duas imagens para os senhores observarem. A reabsorção interna e a reabsorção externa. Comigo aqui, então, seguindo dentro dos raciocínios, estamos abordando as anormalidades dentárias, certo? Eu discuto com os senhores agora, sucintamente, a pigmentação dentária por fatores ambientais. Então, a cor dos dentes, né? O senhor observa aí, a cor dos dentes normais varia e depende de matriz, translucidez e espessura de esmalte. As colorações anormais podem ser extrínsecas ou intrínsecas. As manchas extrínsecas ocorrem pelo acúmulo superficial de um pigmento exógeno e geralmente podem ser removidas com o tratamento da superfície, enquanto que as manchas intrínsecas surgem de uma coloração intrínseca de material endógeno que é incorporado ao esmalte e à dentina e não pode ser removida por pasta profilática ou pedras pomes, né? Então, a dentição perde aquela coloração esbranquiçada, né? Normalmente observada, a dentição fica mais opaca, mais escurecida, mais turva, certo? Por fatores, como discutimos, fatores intrínsecos ou extrínsecos, né? À esquerda aqui uma pigmentação por tabaco na imagem e à direita pigmentação dentária relacionada com a porfiria eritropoética. Bem, aqui pigmentação dentária relacionada à hiperbilirrubinemia. E aqui seguimos, então, discutindo distúrbios localizados na erupção, na impacção, certo? A erupção é o processo contínuo de movimentação de um dente do seu local de desenvolvimento para a sua posição funcional. Os dentes que cessam a erupção antes de emergirem estão impactados, né? Então, por N fatores, aqui no caso a impacção primária dos dentes descidos, né? O segundo molar descido direito mostra erupção retardada e aumento da radiolucidez pericoronária, né? O dente, ele muitas vezes fica preso, ele fica, passa por algum tipo de limitação, né, que o impede de irromper, né? O dente fica fusionado, fixo ao osso, né? Muitas vezes ele fica, às vezes também angulado, né? Inclinado, e muitas vezes, os senhores vão ver em imagens posteriores, ele não tem espaço, não nessa imagem aqui, mas muitas vezes ele não tem espaço adequado para a sua erupção, tá? Então aqui, anquilose, certo? Aí dentro do raciocínio que eu acabei de pontuar com os senhores, você vê que o dente está angulado, está inclinado e não tem espaço ali adequado para a sua erupção, né? Anquilose, a erupção continua após o aparecimento do dente para compensar o desgaste mastigatório e o crescimento dos ossos gnáticos, né? A interrupção da erupção após o seu começo é chamada de anquilose e ocorre pela fusão do cemento ou dentina com o osso alveolar, como eu pontuei com vocês, imagens para os senhores observarem a anquilose. Bem, ainda dentro do raciocínio de discussão de anormalidades dentárias, alterações de desenvolvimento no número de dentes. Então, variações no número de dentes em desenvolvimento são comuns. Diversos termos são úteis na discussão das variações numéricas dos dentes.
A anodontia refere-se à total falta de desenvolvimento dentário. Hipodontia demonstra a falta de desenvolvimento de um ou mais dentes. Oligodontia, uma subdivisão da hipodontia, indica a falta de desenvolvimento de 6 ou mais dentes. Hiperdontia é o desenvolvimento de um número maior de dentes e os dentes adicionais são chamados de supranumerários. Aqui uma imagem do lado esquerdo, hipodontia, assim como também os senhores podem observar do lado direito a hipodontia, né? Da esquerda, a hipodontia, falta de desenvolvimento dos incisivos laterais, como os senhores podem observar. Aqui também seguindo, né, o raciocínio, mas agora trazendo uma imagem da hiperdontia, né? Um dente rudimentar supranumerário erupcionado na região anterior da maxila, e a hiperdontia aqui, os senhores veem, né, região inferior direita exibindo 4 pré-molares erupcionados. Microdontia difusa, né, dentes menores que o normal, microdontia na imagem para os senhores. Agora, macrodontia. Análogo à microdontia, o termo macrodontia, né, megalodontia e megadontia, também podem ser usados esses termos, deve ser usado apenas quando os dentes são fisicamente maiores que o normal e não deve incluir dentes com a dimensão de coroa normal, porém, apinhados em uma arcada pequena, anteriormente chamada de macrodontia relativa. Além disso, o termo macrodontia não deve ser usado para descrever dentes que tenham sido alterados por fusão ou geminação. A participação do meio ambiente é rara e, caracteristicamente, apenas poucos dentes são anormalmente grandes. Então, aqui os senhores observam a geminação bilateral na imagem à esquerda, fusão na imagem do meio e concrescência, união pelo cemento de molares superiores adjacente. A concrescência. À esquerda, geminação bilateral. Ao centro, fusão, né? Dentes duplos bilaterais no lugar de incisivos laterais e caninos inferiores, e a concrescência, união pelo cemento de molares superiores adjacentes. Aqui os senhores observam uma imagem, né? Estamos discutindo anormalidades dentárias, uma cúspide em garra, cúspide acessória presente na superfície lingual do incisivo lateral inferior, e do lado direito, ainda dentro do raciocínio das anormalidades dentárias, incisivo em forma de pá, certo? Paciente chinês exibindo incisivos superiores com margens laterais proeminentes que criam uma superfície palatina côncava. Bem, seguimos ainda dentro do raciocínio, agora discutindo dente invaginado. Dente invaginado é uma profunda invaginação da superfície da coroa ou da raiz que é limitada pelo esmalte. Dente invaginado. O que é invaginação? Retração, retraído para dentro do corpo, tá? É um termo, é uma definição, né? Curvar-se ou inclinar-se para dentro. É uma alteração na sua conformação. É uma anormalidade, como estamos discutindo, uma anormalidade dentária. As imagens, para os senhores saírem do abstrato e virem para o concreto e observarem um dente invaginado. Aqui seguimos discutindo e mostrando na imagem dentes invaginados. Esmalte ectópico. Esmalte ectópico refere-se à presença de esmalte em localizações incomuns, principalmente na raiz dentária. As mais conhecidas são as pérolas de esmalte. Taurodontia, dentro do raciocínio de anormalidades dentárias. A taurodontia é um aumento do corpo e da câmara pulpar de um dente multiradicular com deslocamento apical do soalho pulpar e da bifurcação das raízes. Esta forma de molares foi encontrada nos antigos homens de Neandertal, e o formato do taurodente lembra aquela dos dentes molares dos animais ruminantes. Pacientes com taurodontia não requerem tratamento específico. Não é vista a extensão coronária da polpa, entretanto, o processo não interfere na rotina dos procedimentos restauradores. Imagens para os senhores observarem, né? Da esquerda para a direita, um dente normal, e as dentições apresentando a taurodontia. Agora comigo, hipercimentose. A hipercimentose, hiperplasia cementária, né? Discutimos já essa definição de hiperplasia, né? É uma deposição excessiva de cemento não neoplásico ao longo do cemento radicular normal. Hipercementose. Dilaceração, certo? A dilaceração é uma angulação anormal ou curvatura da raiz. Observem na imagem aí, né? Menos frequente na coroa do dente. Embora a maioria dos exemplos seja de causa idiopática, parece que um número de dentes com dilaceração surge após um trauma
que desloca, então, a porção calcificada do germe dentário e o restante do dente continua sua formação em um ângulo anormal. Então, os senhores observam uma imagem com dilaceração, né? Curvatura acentuada da raiz do incisivo central superior. Agora, raízes supranumerárias. Raízes supranumerárias, né? O aumento do número de raízes comuns, né? Aquele dente, né? Anterior, posterior, superior, inferior, né? Então, o termo raízes supranumerárias refere-se ao aumento do número de raízes dos dentes comparado com aquele classicamente descrito na anatomia dentária. Aqui comigo na tela, alterações de desenvolvimento na estrutura dos dentes. Amelogênese imperfeita. A amelogênese imperfeita compreende um grupo complexo de condições que demonstram alterações de desenvolvimento na estrutura do esmalte na ausência de uma alteração sistêmica. Há pelo menos 14 subtipos hereditários diferentes de amelogênese imperfeita, com numerosos padrões de herança e uma grande variedade de manifestações clínicas. Amelogênese imperfeita. Dentinogênese imperfeita, né? Então, dentinopalescente hereditária, dentes de cap de ponte. A dentinogênese imperfeita é um distúrbio de desenvolvimento da dentina na ausência de qualquer desordem sistêmica. Alterações dentárias semelhantes podem ser vistas em conjunção, né, com distúrbios sistêmicos hereditários do osso, chamadas de osteogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita. Então, os senhores estão observando na imagem, à esquerda e à direita. À esquerda, dentes exibindo pigmentação marrom difusa e translucidez suave. Ainda dentro do raciocínio das anormalidades dentárias, displasia dentária. A displasia dentária foi descrita inicialmente em 1939. Há dois padrões principais existentes, tipo 1 e tipo 2. Por definição, a displasia dentária não deve ter correlação com doença sistêmica ou dentinogênese imperfeita. Uma combinação em comum do tipo 1 e tipo 2 de displasia dentária tem sido referida, mas os casos representam uma variação da anatomia pulpar que foi bem documentada na displasia tipo 1. Displasia dentária tipo 1, né, displasia dentária radicular, tem sido referida como dentes sem raízes, porque a perda de organização da dentina radicular leva ao encurtamento do tamanho de raiz. Odontodisplasia regional, ou dentes fantasmas. A odontodisplasia regional é uma anomalia localizada não hereditária com extensos efeitos adversos sobre a formação do esmalte, da dentina e da polpa. Muitos casos são idiopáticos, mas alguns têm sido relacionados com várias síndromes, anormalidades de crescimento, distúrbios neurais e malformações vasculares. Inúmeras causas têm sido propostas, né? Mas a teoria mais difundida sustenta-se em uma alteração no suplemento vascular. Muitos casos têm ocorrido em pacientes com nervos, né, vasculares de cabeça e pescoço. Além disso, alterações semelhantes têm sido induzidas em animais pela restrição do fluxo vascular à área dos ossos gnáticos. Comigo aqui na tela, então, uma imagem, duas imagens, né, de odontodisplasia regional, dentes fantasmas, né? Agora, avançamos para o segundo tema, para o segundo grande bloco que vamos discutir hoje, de uma forma sucinta, né, para que esta aula não fique muito alongada. Discutimos, nesse primeiro momento, anormalidades dentárias, e eu vou seguir com vocês discutindo um pouquinho sobre doença pulpar e periapical. Comigo aqui na tela, assim como o cérebro, a polpa dental está confinada em tecido duro, que pode alterar a resposta às agressões locais. A dentina circundante proporciona suporte mecânico rígido e proteção contra a cavidade oral rica em bactérias. Uma violação focal dessa barreira pode afetar de modo adverso a saúde da polpa dental. Ainda dentro do raciocínio de doença pulpar e periapical, então, como já pontuado anteriormente, diversas patologias se encontram inseridas, né, apensadas dentro desse tema, doença pulpar e periapical. Eu vou nominar algumas para os senhores e senhoras que nos acompanham nesse momento. Pulpite, dentina secundária e terciária, calcificações pulpares, granuloma periapical, cisto periapical, abscesso periapical, celulite, osteomielite, osteomielite esclerosante difusa, osteite condensante, osteomielite com periostite, proliferativa, osteite alveolar. Pulpite. Também comigo aqui na tela uma conceituação, uma fala sobre pulpite. A resposta inicial da polpa dentária à lesão não é diferente significativamente das observadas em outros tecidos. Então, essa resposta inflamatória, né? Entretanto, o resultado final pode ser diferente devido à rigidez das paredes dentárias da câmara pulpar. Quando um estímulo externo atinge um nível nocivo, ocorre degranulação dos mastócitos
diminuição do fluxo de nutrientes e dano celular. São liberados diversos mediadores inflamatórios, por exemplo, histamina, bradicinina, neurocinina, neuropeptídeos e prostaglandinas. Estes mediadores causam, no caso, a vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, extravasamento vascular com edema. Nos tecidos normais, o aumento do fluxo sanguíneo promove a cicatrização pela remoção dos mediadores inflamatórios e normalmente ocorre a tumefação dos tecidos lesionados. No entanto, a polpa dentária está situada em uma área muito confinada. A resposta pulpar aos estímulos nocivos tem o prognóstico de eliminar quaisquer organismos invasores, remover restos celulares e limitar o dano tecidual. Então, aqui, uma imagem inicial de uma pulpite crônica hiperplásica. Duas imagens, na realidade, para os senhores observarem. Seguimos agora discutindo doença pulpar e periapical, dentina secundária e terciária. A formação da dentina ocorre durante toda a vida. A dentina formada antes da formação completa da raiz, chamada de dentina primária. Esse processo é seguido pela formação da dentina secundária. Os mesmos odontoblastos que formaram a dentina primária permanecem funcionais e produzem a dentina secundária. Com o avançar da idade, a deposição de dentina secundária leva a uma diminuição da câmara pulpar e do sistema de canais. A deposição da dentina é lenta e gradual, mas de fato aumenta após os 35 a 40 anos de idade. Dentina terciária é um tecido formado em resposta a estímulos nocivos e se localiza na interface dentina-polpa na área correspondente ao sítio afetado. Esses estímulos podem ser atrição, cáries ou um procedimento restaurador do dente, aumentando, portanto, a barreira entre a injúria e as células da polpa. Desta forma, a polpa corresponde às agressões através da formação de uma dentina terciária. Dentina terciária. Aqui uma imagem da dentina secundária, formação de dentina secundária fisiológica. Comigo aqui, discutindo doenças pulpar e periapical, as calcificações pulpares. Calcificações no interior da polpa não são raras, mas a sua frequência é difícil de ser determinada. As incidências relatadas variam de 8% a 90%, mas diversos pesquisadores documentaram a prevalência em quase 20% de dentes pesquisados individualmente por meio de radiografias, aqui na imagem, cálculos pulpares. Granuloma periapical. O termo granuloma periapical refere-se a uma massa de tecido de granulação crônica ou agudamente inflamada no ápice de um dente desvitalizado. Aqui os senhores acompanham comigo granulomas periapicais, certo? Segue comigo aqui, cisto periapical. Cisto periapical. O epitélio na região do ápice de um dente desvitalizado presumivelmente pode ser estimulado pela inflamação para formar um cisto verdadeiramente revestido por epitélio ou cisto periapical. A resposta inflamatória parece aumentar a produção do fator de crescimento de ceratinócitos pelo estroma das células periodontais, levando ao aumento da proliferação de epitélio, normalmente quiescente na região. Aqui imagens para os senhores acompanharem, cisto periapical, né? Aqui seguindo, então, no caso, cisto radicular lateral, cisto na direita, cisto periapical residual. Segue comigo aqui, dentro do raciocínio de doenças pulpar e periapical, o abscesso periapical. O acúmulo de células inflamatórias agudas no ápice de um dente não vital é denominado abscesso periapical, certo? As lesões inflamatórias agudas com formação de abscesso podem surgir como uma alteração periapical inicial ou de uma exacerbação aguda de uma lesão periapical inflamatória crônica. Frequentemente, a fonte de infecção é evidente, né? Algumas vezes, entretanto, a necrose pulpar pode estar relacionada a um traumatismo e o dente pode não apresentar cavidades nem restauração. Aqui na imagem, abscesso periapical, né? À esquerda, tumefação de tecido mole bilateral na região anterior do palato e à direita, parúlide. Bem, aqui segue então parúlide, nódulo vermelho, amarelado, assintomático na mucosa alveolar em região anterior da mandíbula. Os dentes adjacentes eram assintomáticos e apresentavam-se clinicamente normais. Dentro do raciocínio de doenças pulpar e periapical, celulite. Se um abscesso não é capaz de drenar através da superfície cutânea ou para o interior da cavidade oral, ele pode disseminar difusamente através dos planos faciais dos tecidos moles. Essa disseminação aguda e edemaciada de um processo inflamatório agudo é denominada de celulite. Bem, então aqui observamos a angina de Ludwig, né? Ludwig.
tumefação de tecido mole na região submandibular, e do lado direito, uma demonstração, uma imagem para os senhores observarem, celulite envolvendo o espaço canino. Agora, avançando, estamos seguindo já para o final desse raciocínio sobre anormalidades e doenças pulpar e periapical. Estou discutindo com vocês nessa parte final as doenças pulpar e periapical. Comigo aqui na tela a osteomielite, né? Osteomielite, uma inflamação, uma infecção óssea, né? Causada por bactérias, fungos, vírus, né? Então vamos lá. A osteomielite é um processo inflamatório agudo ou crônico nos espaços medulares ou nas superfícies corticais do osso, que se estende além do sítio inicial de envolvimento. O termo osteomielite tem sido utilizado para abranger uma ampla variedade de patologias. Esta seção, né, esse espaço aqui, descreve o padrão clássico da osteomielite. A grande maioria da osteomielite é causada por infecção bacteriana e resulta em uma destruição lítica expansiva do osso envolvido com supuração e formação de sequestro ósseo. Aqui imagens para os senhores observarem a osteomielite, né? Aguda. Agora, osteite condensante. Áreas localizadas de esclerose óssea associadas a ápices de dentes com pulpite, certo? Provenientes de grandes lesões cariosas ou restaurações coronárias profundas ou necrose pulpar são denominadas de osteite condensante. A associação de uma área de inflamação é de grande importância, pois essas lesões podem assemelhar-se a vários outros processos intraósseos que produzem um padrão um tanto quanto semelhante. Aqui imagens de osteite condensante à esquerda e uma cicatriz óssea à direita. Comigo aqui na tela, osteomielite com periostite proliferativa. A formação óssea em uma reação periosteal é um achado comum que ocorre em uma ampla variedade de patologias intraósseas e que acomete todas as faixas etárias. Causas de neoformação óssea periostal incluem osteomielite, trauma, cistos, hiperostose cortical infantil, fluorose, avitaminose C, osteoartropatia hipertrófica, sífilis congênita e neoplasias tais como o sarcoma de Ewing, histiocitose de células de Langerhans e sarcoma osteogênico. Destes, a osteomielite e as neoplasias malignas estão mais associadas à formação óssea em uma reação periosteal. Aqui uma imagem de periostite proliferativa, tratamento e prognóstico. A maioria dos casos de periostite proliferativa dos ossos gnáticos está associada a lesões inflamatórias periapicais e ou tratamento nesses casos, né, direciona-se para a eliminação da fonte de infecção. Após a eliminação do foco de infecção e a resolução da inflamação, as camadas de osso consolidam-se em 6 a 12 meses, enquanto a ação da musculatura suprajacente auxilia a remodelar o osso para o seu estado original. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia